Olá, eu sou a doutora Mônica Bergamo, médica integrativa. E eu sou Andresa Oliveira, estrategista digital. E esse é o Cíclica, um espaço criado para a gente falar sobre saúde, beleza e longevidade com muita profundidade, mas de um jeito muito leve, humano e real. Bom, aqui a gente vai conversar sobre como o corpo feminino funciona. Qual o sinal que ele nos dá que a gente tem que prestar atenção para conseguir entender sobre os nossos ciclos hormonais, emocionais e até energéticos. E a cada episódio a gente vai conversar sobre temas que atravessam o universo feminino sob a ótica da medicina integrativa. E no episódio de hoje, que é o nosso primeiro, a gente vai falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade e também muitos erros de interpretação: o jejum feminino. Então a gente vai entender o que muda no nosso corpo quando a gente faz em jejum. A gente vai entender também a diferença entre o jejum que uma mulher faz e o jejum dos homens. E o que a gente precisa fazer de diferente para colher todos os benefícios dessa prática maravilhosa que é o jejum intermitente. Muito bem-vindas, maravilhosas, ao nosso podcast. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos começar sem enrolação. Doutora Mônica, eu acho que um dos maiores problemas quando a gente fala em jejum é que as mulheres seguem protocolos genéricos, né? Quase sempre baseados em estudos masculinos. Você fala muito sobre respeitar o corpo feminino, então eu queria começar por aí. O que muda de fato no corpo da mulher quando a gente fala em jejum? A gente tem que pensar que o nosso corpo, a nossa vida, dos 15 até 55 anos mais ou menos, é regulado por ciclos hormonais, né? Desde a fase pré-puberdade até menopausa e pós-menopausa, a mulher ela é uma sinfonia, né? Neuroquímica hormonal. Então, o fato da gente comer ou não comer, o fato da gente se alimentar ou fazer jejum, vai influenciar na capacidade do nosso corpo em produzir hormônios. Então, a gente precisa temporizar comer para potencializar a produção de hormônios em cada fase do ciclo ou fazer jejum para potencializar a produção de hormônios de acordo com cada fase do ciclo que a mulher está. Muito legal. E o jejum, ele é muito mais do que uma estratégia de emagrecimento, né? E dentro da medicina integrativa, como que o jejum atua na saúde, na estética e até mesmo na longevidade da mulher? Parece que todo medicamento, novo protocolo que é criado, ele tem o foco em perder peso, porque realmente a obesidade é um problema crônico e no Brasil vem piorando cada vez mais. Só que quando a gente fala em jejum, eu vejo mais benefício metabólico e hormonal do que no emagrecimento. Por quê? Quando a gente para de comer, o nosso corpo, ele sobra uma quantidade absurda de energia. Então pensa assim, você comeu, né? O seu corpo vai ter que pegar aquela comida, você vai ter que mastigar, gasta energia. Essa comida vai ter que ser transportada pelo seu esôfago para o seu estômago. Seu estômago vai ter que produzir suco gástrico, isso é gastando energia. A sua vesícula vai ter que liberar enzima digestiva. Esse alimento vai transitar por metros e metros de intestino. Ele vai chegar no intestino, ele vai escolher o que ele vai absorver, o que ele vai transformar em fezes, fora a toxina que passa no fígado. Então o nosso corpo gasta muita energia no processo de digestão, absorção e assimilação dos alimentos. Quando a gente fica sem se alimentar, o corpo fica com uma sobra energética. Aí ele fala, nossa, eu não preciso fazer digestão, absorção, mastigação. O que eu vou fazer? Já sei, eu vou lá naquela célula estranha. Eu vi uma célula estranha lá no intestino que estava se multiplicando de uma forma errada. Eu já estava de olho nela pensando assim, essa célula daqui 10 anos vai virar um pólipo, vai virar um câncer. Já sei, eu vou lá e vou matar ela. Vou lá vou comer, vou fazer uma fagocitose. Nossa, eu vi que também essa mulher estava com um monte de célula inflamatória no cotovelo dela, porque ela é escaladora
e toda hora tinha célula inflamatória, mas eu estava tão ocupada fazendo digestão que não dava tempo, não tinha energia sobrando. Então eu vou lá, eu vou pegar e vou fazer o reparo daquele tecido que está cronicamente machucado e inflamado. Então o jejum, ele é uma oportunidade do nosso corpo de se autocurar. Muito mais importante do que emagrecimento. É incrível isso, né? E a gente se liga muito nesse fato do o emagrecer, ele fica muito em pauta, né, o tempo todo. E tem muito mais coisas incríveis, posso dizer quase que até milagrosas ali, por trás disso tudo, né? E acho que até por conta de um cunho mais comercial, as pessoas batem muito na tecla do emagrecimento, porque é mais fácil de vender, entra mais fácil, porque é uma dor mais latente da maioria das pessoas e principalmente de nós mulheres que ficamos nos comparando o tempo todo com o que a gente vê nas redes sociais o tempo todo de uma mulher com o corpo perfeito ali, né? E a gente se cobra de estar sempre na busca dessa perfeição. Então acaba que o emagrecimento ele tá sempre ali no tópico, né? E quando a gente vê que tem inúmeros outros benefícios assim maravilhosos e incríveis por trás de uma estratégia que eu posso dizer que não é uma estratégia difícil de se fazer, é uma questão de hábito, né? Então, com o tempo a gente vai se tornando isso cada vez mais fácil. E é natural, né? A gente não precisa nem gastar dinheiro para fazer isso. Então, tá muito próximo da gente fazer e de começar a ter os benefícios disso real, assim, na nossa, ver isso acontecendo na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso humor, muito mais do que só o emagrecimento, né? Sim. Então, quando falamos de beleza de dentro para fora, a gente está falando desse equilíbrio celular, né? A gente tem que pensar assim, muita coisa acontece no nosso corpo quando a gente faz jejum, né? Então, jejum já é uma coisa antiga. Na verdade, um pesquisador japonês, em 2016, quase 10 anos atrás, ele ganhou o prêmio Nobel quando ele cunhou esse termo de autofagia relacionada ao jejum, né? Então, já tem muita evidência científica que a restrição alimentar, que fazer janela alimentar, causa mudanças metabólicas e hormonais profundas no nosso corpo, né? Então, tem aquele jejum do professor Walter Longo de 72 horas que ele fez com pacientes com câncer, fazendo quimioterapia. E depois de 72 horas ele viu que houve a liberação na corrente sanguínea de célula-tronco. Célula-tronco é uma coisa que o nosso corpo não produz. A gente só produz numa vida embrionária, né? Existe transplante de célula-tronco, então ele viu que fazer uma restrição calórica, forçar o corpo, mesmo sendo submetido a um estresse de quimioterapia, que estava matando todas as células boas e ruins do corpo do paciente com quimioterapia, fez com que surgissem células brancas novas de defesa. Então, o jejum, ele proporciona uma produção de uma estrutura química chamada cetona. Essa cetona, ela é produzida no fígado quando falta açúcar. Então a gente parou de comer, o nosso corpo vai lá, pega o carboidrato que está no fígado, pega um pouquinho de carboidrato no músculo, o fígado transforma o que ele tem dentro em carboidrato, só que chega uma hora que acaba essa reserva. Aí a gente entra naquele estado de cetose, que é o corpo produzir cetonas. E a cetona faz uma coisa maravilhosa, ela faz reparo de tecido neural. Então, todo dia a gente está ficando um pouquinho mais esquecida. A demência que o paciente idoso abre não começa com 60 anos, começa com 30. Então, hoje a gente começa a fazer uma doença que vai abrir daqui 30, 40 anos. E quando você tem essa acetona, a cetona atravessa a barreira hematoencefálica, que é um filtro muito grande que a gente tem, e ela faz o reparo de neurônios danificados, de sinapses disfuncionais, e isso é uma coisa maravilhosa. Outra coisa que a cetona faz é aumentar a produção de GH, de hormônio de crescimento. E o que o hormônio de crescimento faz? Pele, cabelo, unha, osso, repara tecido, cura lesões antigas que já estão fibrosadas, artroses. Então a gente tem que pensar justamente isso que você falou, uma cura de dentro para fora.
Então, vamos entrar num tópico agora, né? A gente já falou sobre é, a parte de que a maioria das mulheres ali, ela aprende sobre jejum a partir de conteúdos muito genéricos. E levando isso em consideração, quais são os erros mais comuns que você vê acontecer quando uma mulher tenta aplicar o jejum sem levar em consideração o próprio ciclo? O comer ou não comer impacta na produção dos nossos hormônios. E a gente precisa ajudar o nosso ciclo, porque para atrapalhar já tem bastante coisa, né? Já tem tela, já tem Wi-Fi, já tem essa vida multitask que a gente tem que cumprir, né? Tem que trabalhar, tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que ser mãe, tem que performar no esporte, tem que estar atualizada, tem que produzir conteúdo. Então a quantidade de pacientes com burnout que eu atendo é enorme. E aí a paciente, quero emagrecer, vou fazer jejum. Como que eu vou fazer jejum? Eu vi um protocolo lá na inteligência artificial que falou para eu fazer 2 vezes por semana de 17 horas. Só que quando você faz um jejum de 17 horas na TPM, isso é muito ruim para o seu ciclo hormonal. A TPM, quando os nossos hormônios baixam, quando o nosso estradiol baixa, quando a nossa testosterona baixa, é uma fase que a gente não deve fazer jejuns prolongados. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de carboidrato, ele precisa de energia. Ele pede, né? A gente não pede uma comida doce. Por quê? Porque a gente precisa disso, porque o nosso útero vai aumentar de tamanho. Nosso útero fica 3, 4 vezes o tamanho normal dele. E para ele aumentar de tamanho, ele usa carboidrato, ele usa energia. Depois ele vai ter que contrair para ter todo esse processo de descamação. Então, não é uma época que é bom que a gente faça, não é ideal que a gente faça um jejum mais prolongado de 17 horas. Esse é um momento que a gente tem que fazer um jejum no máximo de 12 a 13 horas. Não é uma época que a gente deve fazer uma dieta cetogênica. E é muitas vezes isso que a mulher faz. Nossa, engordei, vou menstruar. Não, você não engordou, você reteve líquido, porque isso é hormonalmente normal. Se você fizer jejum e se você não comer carboidrato, você vai ir contra a sua produção natural de hormônios nessa fase e vai piorar a TPM e vai piorar a retenção. Então a gente coloca o jejum para ajudar. No começo do ciclo tem que aumentar estradiol? Tem. Para aumentar estradiol é bom que a insulina esteja baixa? Sim. Então a gente vai fazer jejum mais prolongado. Vamos fazer jejum de 15, jejum de 17 horas. Quando a gente tem a ovulação. Quando a gente tem a ovulação que o estrogênio e a testosterona estão super altos. Nosso corpo já está detoxificando naturalmente. Ele já está ali ovulando, já é uma coisa estressante para ele. A fase da ovulação não é uma fase que a gente deve fazer um jejum super prolongado. Por quê? Porque isso é um estresse a mais para o nosso corpo. Então, se vou fazer um jejum de 24, de 48 horas na ovulação, vai diminuir o pico de estradiol. A gente não quer aumentar o pico de estradiol para ovular, para fazer a fisiologia normal. Então, o ideal é que faça um jejum mais curto. Então, é encaixar a dieta e os horários de jejum de forma a otimizar a produção dos hormônios, principalmente nas mulheres que já têm mais de 35 anos, 40, que já estão na perimenopausa, mas até nas mulheres mais jovens, que têm endometriose, que têm ovário policístico, que muitas vezes tomam anticoncepcional porque não conseguem controlar o ciclo hormonal, porque sangra muito, ou porque o ciclo é muito irregular. Então, quando a gente faz esse acompanhamento da dieta e do jejum, a gente tenta equilibrar os hormônios e regular o ciclo feminino. E se o ciclo feminino está regulado, ok, na fase do começo do ciclo eu vou estar forte, na fase ovulatória eu vou estar com libido, eu vou estar com atividade cognitiva, no final do ciclo eu vou estar um pouquinho mais fraca, tudo bem, é normal. Recolhimento, comer um pouquinho mais de carboidrato, ganhei 1, 2 quilos, menstruei. Então, a gente também precisa aceitar e ajudar os nossos hormônios a trabalharem a nosso favor. Incrível. E você acha que existe um momento que o corpo começa a sinalizar que o jejum ele deixou de ser terapêutico? Com certeza. E a gente precisa estar muito atenta para isso. Porque assim como tem a paciente que
É difícil a gente introduzir a dieta. Eu tenho muita paciente que é assim. Eu dou o protocolo, ela segue completamente à risca e às vezes até a mais. Fala, o jejum hoje é de 17 horas. Daí ela manda mensagem. Mas eu consigo fazer 20. Falo, o jejum é de 24, mas acho que eu vou fazer de 48, doutora. Então, algumas coisas podem começar a acontecer. Por exemplo, falta de energia, né? Então, se você ficar muito tempo fazendo uma restrição calórica, começa a faltar a matéria-prima básica, proteína. Ah, falta proteína, vai cair o cabelo, você vai ficar fraca, vai perder peso, mas vai sentir uma flacidez abdominal, queda de libido, capacidade cognitiva, alteração no humor. Então, a grande questão do jejum é, na janela alimentar, você conseguir colocar todas as calorias, nutrientes, vitaminas e minerais que você precisa. Porque muita gente faz jejum e não dá certo. Ai, todo dia, doutora, eu faço jejum de manhã. Tá? Que horas que você janta? Ai, eu janto tarde, eu só consigo chegar em casa, colocar as crianças para dormir, aí 10h30 é meu momento com meu marido, aí a gente abre uma taça de vinho, come uma massa e come uma sobremesa, 11h30 da noite eu deito. É claro que de manhã você não vai ter fome, é óbvio. Aí você não come de manhã, vai trabalhar, pega a criança na escola, come qualquer coisa correndo, aí 3 horas da tarde, doutora, aí eu como bolo, como bolacha, como pão na chapa, como pão de queijo. Chego em casa, começo a comer tudo. Mas eu faço jejum de 17 horas todos os dias, todos os dias. Então, entende? Isso é um sinal. Descontrole alimentar, fazer o mesmo modelo de jejum todos os dias e sinais físicos e emocionais. Importante, né, a gente estar atento aos sinais do nosso corpo, né? E às vezes o excesso, a gente está achando que a gente está fazendo bem, mas não, né? Então é entender isso, né? E colocar em prática do jeito que é para seguir ali o protocolo, nem mais, nem menos, é na medida certa, que você vai colher os benefícios disso de qualquer forma, né? E você acha que fatores como estresse, sono, a gente acabou de falar do ritmo de vida dessa mulher aí que é multitask, né? Que acho que até que o dia deveria ter mais do que 24 horas para poder caber tudo que ela faz, né? Tudo que a gente faz. Como que isso interfere na resposta ao jejum, mesmo fazendo o jejum do jeito certo, nas horas ali apropriadas para cada ciclo, para cada momento do ciclo. A gente tem que lembrar que existe um hormônio que é um hormônio central, né? Que a gente fala do nosso eixo hipotalâmico e hipofisário, que é cortisol, que é adrenalina, que é noradrenalina. Se o cortisol está cronicamente alto nessa mulher multitask, ela vai ter dificuldade em fazer jejum. Ela vai ter dor de cabeça ao fazer jejum. Ela não vai conseguir, na hora que falar pode comer, quebrar o jejum da forma correta, né? Tomar uma sopinha, comer uma verdura, um legume. Então, por isso que quando a gente, né, fez esse nosso protocolo de jejum para mulheres, tem um preparo. Então, não é assim, você vai receber uma tabela e vai falar dia 1, tantas horas de jejum. Não. Primeiro, como que é a sua vida? Ah, vamos dar uma organizada. Como que é a sua dieta? Vamos tirar ultraprocessado, vamos tentar fazer 3 refeições, vamos tentar fazer 12 horas de jejum. Se a pessoa não consegue nem jantar 8 da noite, só tomar café da manhã 8 da manhã, ela não está preparada, ela precisa se preparar para começar a adaptar o jejum na rotina dela. Tá? Então, assim, a gente fala protocolo, mas na verdade, quando as mulheres, né, adquirem esse material, a gente acolhe essa pessoa, ela entra num grupo, ela vira paciente e cada mulher tem a sua necessidade. Tem mulher que não consegue seguir todas as horas, tem mulher que tem ciclo de 23, de 28, de 30 dias, tem mulher que usa anticoncepcional, não menstrua e quer tirar o anticoncepcional. Então, é um protocolo, mas na verdade é um planejamento terapêutico que cada pessoa vai encaixar junto com a gente, né? E com essa fase de preparação. E é sobre o que é a medicina integrativa, né? Que é
ela é única para cada um. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você e para a amiga. Então, existe sim uma tabela, porém, existem também as particularidades de cada uma, porque somos seres individuais, né? E como indivíduo, a gente funciona cada um de um jeito. Mesmo a gente, né? Dentro do ciclo. Ah, esse mês eu vou conseguir, mês que vem eu não vou conseguir. Essa semana eu estou presencial em São Paulo, final de semana eu vou escalar. Então, essas adaptações, até na individualidade, tem que acontecer, né? E entender que essa flexibilidade também tá tudo bem, e mesmo que um dia ou outro, por conta de algumas questões, você não consiga aplicar, e tá tudo bem, porque o ciclo ele tá ali para a vida inteira. Então, beleza, hoje, nesse ciclo, na fase tal, eu não consegui seguir exatamente, mas no próximo ciclo eu vou conseguir seguir, porque talvez lá no próximo a minha rotina esteja um pouco diferente. Então, é entender essa flexibilidade e também não se cobrar tanto nesse momento, né? Exatamente, é mais importante a mulher entender, ah, mais ou menos tá, eu menstruei, posso fazer um jejum de tantas horas, eu ovulei tantas horas, na TPM tantas horas, e ela fazer o jejum 3, 4 vezes por mês, mas na fase certa do ciclo, a quantidade de horas correta, do que seguir a programação inteira ou falar, ah, isso aí não é pra mim, eu não vou conseguir. Mas eventualmente eu vou conseguir. Se você eventualmente vai conseguir, ótimo. Então, eventualmente, na fase tal do seu ciclo, você vai fazer tantas horas. Isso, progressivamente, ao longo dos meses, vai trazer benefício hormonal e metabólico. Doutora, a gente falou aí sobre o seu protocolo, né? E a gente está falando muito da questão do ciclo e tudo mais. E mulheres que já estão na menopausa, mulheres que já começaram ali com um ciclo irregular, menstruam um mês, daqui só 3 meses vai menstruar de novo. Esses casos especiais, o protocolo também abrange essas mulheres? Como que funciona? A perimenopausa e a menopausa é a fase mais especial da nossa vida. É a fase que a mulher precisa de mais cuidado, de mais acompanhamento, e o jejum encaixa muito nessa fase, tá? Então, para essas mulheres que estão com um ciclo irregular, que entraram na perimenopausa, fazer um jejum de forma cíclica ajuda a regular os hormônios. É engraçado que eu tenho algumas pacientes que a gente estava, né, com o ciclo mais ou menos bagunçado, a gente começou a fazer o jejum juntas e a gente está na mesma fase do ciclo menstrual. Então, realmente, o nosso corpo ele gosta de rotina. Ele gosta dessa parte cíclica. A nossa vida toda, a gente ficou 30 anos ciclando o hormônio. Quando os hormônios estão baixando e a gente dá um estímulo para ele ciclar um pouquinho mais, ele gosta, ele responde. Então, o protocolo encaixa muito bem. Claro que tem um fator limitante. Vai chegar uma hora que não vai ter mais hormônio, não tem mais folículo, né? O folículo ele tem dificuldade ali em sair na fase ovulatória. Então a fase folicular começa a ficar um pouquinho mais longa, tem ciclos anovulatórios, então vai chegar uma hora que vai realmente acabar, que a gente vai entrar na menopausa. E é nessa hora que a gente precisa fazer jejum. Porque assim, quando a gente entrar na menopausa, se, Dre, você entrar na menopausa amanhã, você continuar comendo exatamente o que você come, treinando exatamente o que você treina, tomando exatamente a mesma quantidade de água, dormir, tudo, não mudou nenhuma variável, nenhum N mudou. Você vai ganhar gordura. Você vai perder massa muscular, você vai perder neurônio, você vai perder osso. Então, ter uma prática como o jejum, que vai aumentar seu hormônio de crescimento, que vai fazer autofagia, que vai fazer limpeza celular, é uma coisa maravilhosa. Então, no protocolo, a gente coloca os casos especiais. As mulheres que não menstruam, as mulheres que usam DIU por outros motivos, as mulheres que têm diabetes, doenças autoimunes, para as mulheres que acabaram de amamentar, como voltar, né, a incluir o jejum. Então, sim, nós temos esses casos especiais e o jejum para a mulher, ele é benéfico em quase todos os casos. Eu acho que a principal mensagem aqui é que o jejum ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Mas precisa respeitar o ritmo do corpo feminino.
E quando ele é feito de forma consciente, ele se torna um aliado da saúde. E aí essa questão da beleza de dentro para fora, ela fica muito mais evidente. E o que a gente quer é isso, né? Tá com tudo isso alinhado, saúde, beleza e longevidade, se reconectando com o nosso corpo. E eu acho que quando a gente faz essa prática, eu até joguei no grupo das meninas hoje, que a gente fazer isso de forma muito consciente faz com que a gente perceba as mudanças com muito mais facilidade. Mudança na pele, mudança no cabelo, no nosso humor, muito além do emagrecimento, que é consequência disso tudo. Então, a gente se perceber com essas sutilezas e a gente fazer esse jejum de forma consciente e entendendo que o resultado não é no jejum que eu faço hoje ou só amanhã, é o resultado cumulativo que eu venho fazendo todos os meses, tudo ali legal, no máximo que eu consigo fazer, a gente consegue perceber, notar essas mudanças de uma forma muito maior do que simplesmente estou ali comendo e nem estou sabendo que eu estou comendo, ou estou fazendo jejum e nem sei por que eu estou fazendo jejum, só porque eu vi uma dieta da moda que lançaram ali e falaram que se eu fizer 2 vezes na semana um jejum de 24 horas, algo milagroso vai acontecer no meu corpo. E só para eu não esquecer, eu vou deixar aqui na nossa descrição o site para quem quiser saber mais sobre o protocolo da doutora Mônica, o código secreto do jejum feminino. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês entrarem, verem tudo como funciona. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, vou deixar os meios de comunicação aqui também. E podem ter certeza que as mulheres que já estão dentro já estão se beneficiando. E se você entrar também, você vai ser uma delas, e eu tenho certeza que você vai amar. Doutora, muito obrigada, foi ótimo, ótimo, amei aí esse projeto novo que a gente está iniciando, e as meninas podem esperar que vem muita coisa boa por aí, né? Com certeza, com certeza. Foi ótimo, muito obrigada. É sempre bom conversar sobre mulheres com mulheres para ajudar mulheres, né? E a gente aceita sugestões também. Se vocês quiserem falar sobre algum tema, pode mandar, a gente elabora e vamos fazer crescer, com certeza.